A Copa do Mundo chegou ao final. Em um jogo que teve mais tensão do que qualidade, a Espanha venceu a Argentina por 1-0 com um gol no início do segundo tempo da prorrogação e conquistou seu segundo título mundial. A Espanha, ao longo da sua campanha, conseguiu apresentar um bom futebol muito característico da sua escola, do seu estilo, em todas as partidas, mas em algumas delas isso ficou de forma mais notável, como foi nas partidas contra Portugal, contra a França e mesmo no jogo de ontem também contra a Argentina, né? Um futebol de muita posse de bola. A Espanha, a última vez que a Espanha jogou um jogo de Copa do Mundo e teve menos posse de bola do que o adversário, foi no confronto contra a Coreia do Sul, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2002, aquela mesma que o Brasil venceu pela última vez. De lá para cá, de 2006 até a final, incluindo a final de 2026, todos os jogos em que a Espanha esteve em campo, ela terminou o jogo vencendo ou não com maior posse de bola do que a seleção rival, o que nos dá amostras de que se trata de uma identidade muito bem arraigada, né? Enfim, enraizada no seu DNA, que nasceu com a seleção de 2006, se desenvolveu na seleção na Eurocopa de 2008, chegando ao título em 2010. Mesmo com algumas edições de insucesso, eu destaco aqui a Copa do Brasil em 2014, da qual a Espanha não passou nem da primeira fase, ela não desistiu da sua identidade, sendo agora premiada com o seu segundo título na história. A Argentina fez uma campanha até a final só de vitórias, mas nós havíamos dito na prévia que era mais resultado do que futebol, né? A Argentina esteve prestes a ser eliminada na fase de 16avos de final por Cabo Verde, depois na fase de oitavas de final pelo Egito, depois na fase de quartas de final pela Suíça, na semifinal contra a Inglaterra chegou a estar perdendo, tomando um gol já no segundo tempo, quando depois conseguiu fazer a virada, talvez o momento de melhor futebol apresentado pela seleção argentina, depois que sofreu o gol da Inglaterra entre os 10 e os 47 minutos ali do segundo tempo, quando a Argentina precisou construir a sua virada e de fato deu mostras, né, de que tinha um time forte. Na decisão, a Argentina passou 120 minutos sem acertar uma bola no alvo. Tentou 2 chutes ao gol já na prorrogação, depois de estar perdendo. Os 2 foram fora do alvo, contra 20 chutes a gol da seleção espanhola. Quer dizer, a supremacia da Espanha no jogo foi evidente. É bem verdade que a Argentina teve jogos não exatamente parecido com esses, mas jogos em que a partida mostrava que a Argentina seria eliminada e ela acabou avançando. E é evidente que ontem, em alguns momentos, principalmente na parte final, quando a Espanha acabou recuando, ficou um pouco essa sensação em quem assistia. Quer dizer, a Argentina de novo ia conseguir ao menos empatar o jogo. Não foi o que aconteceu, né? A seleção não conseguiu fazer uma boa partida, teve um jogador expulso na parte final ali do segundo tempo, que acabou complicando ainda mais um trabalho que já vinha sendo difícil ao longo da partida. Parece-me que pela regularidade e também pelo bom futebol, ainda que num estilo diferente, quase que antagônico ao da França, que de fato é mais empolgante, principalmente para quem assiste a uma partida sem estar torcendo contra ou a favor, a Espanha acho que fez por merecer também, porque eliminou a França de forma indiscutível na partida semifinal por 2-0, fez por merecer este título mundial, que ela vai em 2030, no mundial que ela, Espanha, sediará junto com Portugal e Marrocos principalmente, mas com alguns jogos aqui na América do Sul, Paraguai, Uruguai e Argentina. Ela vai ter a chance de defender o título e, quem sabe, igualar a própria Argentina com 3 títulos mundiais. Acho que vale aqui um capítulo específico para Lionel Messi. No meu entendimento, o grande jogador deste século, o maior jogador deste século. Acho que se junta a Zinedine Zidane da França
como um dos gênios desta modalidade neste século XXI. A gente veio, principalmente depois da classificação da Argentina para a final, né, em meio a algumas discussões sobre quem foi ou quem é o maior da história, e se reabriu então uma discussão na qual sempre a gente encontra o Pelé, o que diz muito, né, sobre o atleta brasileiro. Eu particularmente acho muito difícil esse tipo de comparação, porque ele lida com jogadores que atuaram em momentos muito distintos da história. Então, ao mesmo tempo em que o Pelé atuou num futebol em que era menos rápido, com mais espaços para jogar, ele também teve menos condições de instrumental para apresentar um bom futebol, né? Então hoje os equipamentos, né, a bola, a chuteira, o uniforme, os gramados são muito sofisticados e permite a um grande jogador aflorar mais o seu jogo. O Pelé não teve, né, essas condições nas décadas de 50, né, no final da década de 50, década de 60 e década de 70 também para fazer isso. Então, como são muito prós e contras, e o futebol é um esporte coletivo, então muito do que um atleta individualmente apresenta está muito condicionado ao time do qual ele faz parte. Então também essas comparações ficam um pouco complicadas. Eu prefiro atribuir ao Messi o principal jogador que esta modalidade produziu no século XXI. Né? Eu coloco aqui junto com o Zidane entre os gênios, e só existiram para mim no século XXI esses dois gênios. É bem verdade que o Zidane nasceu para o futebol no finalzinho do século XX, o Zidane foi campeão do mundo pela França em cima do Brasil em 98, mas ele atuou como jogador também no século XXI, então eu coloco Zidane e Messi como os dois únicos gênios da bola no século XXI. Acho que os números do Messi são inapeláveis, né, do ponto de vista da sua carreira como um todo, mas principalmente de Copa do Mundo. É verdade que é uma competição muito peculiar, com poucos jogos, demanda a esta seleção que ela se encontre bem num determinado mês, a ponto de muitas vezes uma seleção não fazer um ciclo tão bom e conseguir se sair campeã. Então foram os casos, por exemplo, dos dois últimos títulos da seleção brasileira, por exemplo, né? O ciclo para a Copa de 94 não foi um ciclo bom, mas o time se encontrou naquele mês nos Estados Unidos mesmo e acabou conquistando a Copa de forma merecida. E em 2002 a mesma coisa, o ciclo de 99 até 2002, com muitas trocas de técnico, com crises na Confederação Brasileira de Futebol, e a AFA não é muito diferente disso em relação aos escândalos, em relação aos casos de corrupção, em relação à desorganização, talvez até mais do que a CBF, que já há algum tempo é capaz de organizar um campeonato minimamente digno, coisa que a AFA não consegue até hoje, mas a Argentina conseguiu encontrar na figura do seu ídolo, mas também de um técnico que soube entender o momento e isolar a seleção dos bastidores, a seleção da gestão do futebol argentino, conseguiu aí criar dois ciclos muito virtuosos, um com a conquista do título em 2022 e o outro agora com o vice-campeonato em 2026. E nas Copas do Mundo, me parece que os números são inapeláveis, né? O Messi conseguiu 21 gols em 6 Copas do Mundo. Isso torna o Mbappé uma figura ainda mais proeminente. É provável que, se ainda não agora, na próxima Copa ele vai se consolidar como o maior jogador da história das Copas do Mundo. Ele já é o maior artilheiro, tendo disputado apenas 3 edições, em contraponto a Messi, por exemplo, que disputou 6. Mbappé chegou a 22 gols, o Messi tem 21, mas o Messi também tem muitas participações em gols, com assistências também. O que faz desse jogador um jogador muito específico, o maior jogador do futebol argentino, e no século XXI, na minha visão, aquele que mais conseguiu encantar o mundo, né? Ele conseguiu juntar duas coisas que, no meu entendimento, são fundamentais para o jogo. Ele tem um elemento que é muito objetivo, de ordem muito prática, né? de ser um bom driblador, de ser um bom passador, de ser um bom finalizador, né? De ser um bom jogador para variar esquemas táticos. Então, do ponto de vista do jogo jogado, ele é letal, mas ele tem aquele viés de encantamento, né? Aquilo de fazer coisas que muitas vezes não se transformam em gols, mas ele conseguiu, como poucos, aliar essas duas coisas também,
o que faz dele, acho que o grande jogador que nós tivemos neste século XXI e que vai ser muito difícil de superá-lo, porque ele também teve a capacidade, gênio que é, não só dentro de campo, mas ele conseguiu também dois movimentos que, no meu entendimento, foram fundamentais para a longevidade dele. Que foi uma mudança de caráter, uma mudança de personalidade, especialmente em 2019, quando ele de fato assume uma posição ali de liderança que principalmente os argentinos cobravam muito dele, porque o Maradona era muito isso também, mesmo não tendo muito a ver com a sua personalidade, que é mais introspectiva, né? Enfim, que é um pouco mais silenciada do que a do Maradona, que era uma figura mais expansiva de fato. Mas ele conseguiu assumir esse protagonismo a partir da Copa América de 2019, em que a Argentina é eliminada pelo Brasil na semifinal com muitas queixas dos argentinos, né, de decisões da arbitragem numa Copa América que foi disputada aqui e que foi, né, o único título do Brasil nesses 2 últimos anos, né, de 2010 até 2026, o Brasil conquistou apenas 2 títulos, né, o da Copa das Confederações em 2013 e o da Copa América em 2019. E de lá para cá, então, o Messi se colocou, além de uma liderança técnica, ele também se colocou ali como uma liderança personificada, né? Que poderia falar pelos argentinos para além do campo e bola. E o outro elemento de mudança dele foi agora com a idade mais avançada, quando todos nós acreditávamos que 2022 seria a última Copa dele, porque já tinha 35 anos, tinha acabado de vencer uma Copa, poderia se aposentar por cima. Ele chega à Copa de 2026 com 39 anos na sua melhor forma. Quer dizer, a melhor performance do Messi nas 6 edições que ele disputou foi justamente em 2026. Né? Fazendo muitos gols, dando algumas assistências também. Foram 8 gols no total, foram 4 assistências, fazendo da edição de 2026 a melhor versão deste jogador. O Messi disputou 6 Copas com a Argentina, a primeira delas em 2006 como reserva. Era uma seleção argentina muito boa, foi eliminada pelas donas da casa, né? pela seleção dona da casa, a Alemanha, nas quartas de final na disputa por pênaltis. E de 2010 até 2026 o Messi se consolidou. Em 2010 ele já era, né? Já havia vencido pelo menos uma vez o troféu de melhor do mundo, já era um jogador consagrado no Barcelona. E aí então ele faz as últimas 5 edições como a grande figura técnica da seleção da Argentina. Em 2010 participou de um time, assim como o de 2018, muito bagunçado. Aqui eu falo bagunça do ponto de vista tático, mas em 2018 teve ainda um componente a mais, né? Porque a bagunça na seleção argentina era só o reflexo de uma bagunça ainda maior na Associação de Futebol da Argentina, na AFA. De modo que me parece que a seleção deu também ao Messi as plenas condições de disputar o jogo em alto nível em 3 edições, né? Em 3 em que ele já era titular. 2014, 2022 e 2026, e em todas as 3 edições a Argentina foi até a final. Perdeu em 14 para a Alemanha 1-0, com gol na prorrogação. Perdeu para a Espanha em 26 por 1-0, também com gol na prorrogação, também no segundo tempo da prorrogação. E conquistou o título na Copa de 2022, batendo a França, talvez naquele que tenha sido o maior jogo da história das Copas, pelo menos a maior final da história das Copas, certamente é. E este jogador, que não sabemos ainda ao certo se vai parar de jogar, se vai continuar atuando por clube, mas vai se aposentar da seleção, reservou o seu lugar entre os imortais do futebol, razão pela qual este vídeo, que é sobre a final, também merece um capítulo específico sobre ele. A gente agora vai ter uma longa caminhada até a Copa de 2030 e vejamos que seleções vão se manter, que seleções vão despontar, que seleções vão entrar em decadência, para ter mais próximo da Copa um desenho exato de quem serão os competidores que vão brigar pelo título e aquelas seleções que vão figurar no segundo escalão ou até para baixo no próximo Mundial. É isso, um abraço.